Olá, olá, quem tá chegando. Guardar o pessoal chegar, vamos guardar a Paula entrar. Alô, alô, bem-vindos. Alô, tô chamando Paula. Guardar ela entrar. Oi, Oi, tudo bom? Foi tô, rápido. Essa hora é uma hora que a gente fica sempre achando que vai acontecer alguma coisa, mas graças a Deus foi rápido. Entrou rapidinho. foi. Eu estou aqui de sobreaviso, já tem uns 20 minutos. O pior é que quando vai chegando perto, parece que a hora não passa. A gente fica esperando e cadê que a hora passa? É muito engraçado isso. Você está me ouvindo bem, vendo bem? Tá boa a imagem? Tá ótima. Me diga uma coisa, eu sou novata nessa história de lives. Eu estou É. segurando o telefone na mão. Eu devo procurar fazer isso pelo computador ou faço pelo telefone mesmo? Não, é bom, tem que ser pelo telefone, mas era bom se você conseguisse encostar ele em algum lugar. Tem alguma coisa que você possa encostar ele aí? Espera aí. Que Assim aí, que agora, aí, que aí você não fica preocupada com ele. Vê se você. segurando direto, né? Pronto. Ok. Aí ficou ótimo. Ficou Ok. ótimo. Que assim você não se preocupa com ele, né? Já pensou? É. Aí realmente é uma questão a mais. A gente já tem que se preocupar com tanta coisa, se a internet funciona, um monte de coisa, então o telefone Pronto, livre. já tô vendo a Edna lá de Salvador que está Opa! acompanhando. Ai, que Pronto. legal. Que legal. A live tem essa grande vantagem, né? Aparece aquelas pessoas de lugares que, se fosse presencial, se a gente estivesse fazendo alguma coisa presencial, nunca ia acontecer. Legal mesmo, né? A Edna acabou, inclusive, de publicar o primeiro livro dela. Ela mora em Salvador. Olha, na verdade, a sua é minha segunda live. A primeira foi com a Edna, mas já tem um tempinho. E pronto, então, mas o nervoso é o mesmo, é sempre Não, igual. mas não, você fique tranquila que essa sua live é a 11ª que eu estou fazendo, eu convidando. E toda vez a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se vai entrar, se não vai, se o som vai estar bom. Aventura, eu já realmente encaro como uma aventura, já larguei para lá. Então É, não tem realmente como a gente controlar, né? Não existe. E você viu também que nós tem a Ana Luísa Badaró, que é nossa colega de editora, tá? Tigrito, Da eu Tigrito. falei com o Frank, daqui a pouco o povo, vamos nos reunir aqui na live dos personagens do povo da Tigrito. Já tem você, tem eu, foi a quem mais que veio? Acho que já veio a Liz, que é de lá também, que lançou o livro agora. A Patrícia também já veio. Tá É, todo mundo reunido aqui, a Tigrito reunido. Ué, porque se a ué, gente vai falar de personagens, com onde certeza, com Onde que vai ter mais certeza, personagens aqui da editora e dos livros? com Então, certeza. realmente eu achei ótimo as pessoas poderem, né? Porque às vezes a pessoa quer participar, mas não pode. Mas aí conseguir reunir todo mundo. Normalmente, quando começa, eu procuro explicar por que eu criei essa live, porque às vezes a pessoa está vindo pela primeira vez ou está vendo no gravado também, né?
Então é o seguinte, o ano passado eu fui convidada para várias lives, no começo fiquei toda preocupada, achando como é que vai ser. Aí aceitei e vi que era legal, porque na verdade é um bate-papo, né? Na verdade é um Exato, bate-papo. exato, exato. E aí eu tomei coragem e resolvi, agora em 2021, convidar para fazer o convite para as lives, né? Aí, inclusive, era legal porque eu podia retribuir a gentileza das pessoas que me convidaram o ano passado, que algumas delas já vieram. E eu fiquei pensando assim, gente, o que que eu posso, que tema que eu posso fazer para, né, para atrair a atenção das pessoas? E também porque não adianta você fazer um tema, por exemplo, que só quem publicou que pode responder. Então eu pensei, eu vou fazer um tema que tem a ver com quem gosta de ler. E personagem é isso, né? O personagem, bastou você gostar de ler que o personagem está lá. Então, todo mundo tem alguma coisa para dizer, quem gosta de ler em relação a personagem. Aí resolvi fazer falando de personagens e tem sido ótimo, porque tem vindo pessoas falando de coisas muito diferentes e Mercedes Fernandes, que trabalha comigo lá no Livro para Todas as Idades, está aí. Boa noite, Mercedes. E aí, então é isso. Então, tem sido muito legal, porque tem sido cada um diferente do outro. Porque cada pessoa tem uma relação diferente com diferentes personagens. Então, eu acho que isso aí tá bem legal isso. Eu achei que ficou muito bom o tema por isso, porque as pessoas se sentem à vontade porque é a sua experiência com a leitura e com os personagens. Bom, minha experiência com a leitura começou bem cedo. Eu não sei, quando eu começo a ficar um tiquinho nervosa, o meu sotaque português volta. Legal. E então, eu nasci em Portugal, estou aqui já há muitos e muitos anos. Na verdade, eu tenho mais tempo do Brasil que de Portugal. Mas eu morei numa casa, meus pais gostavam muito de ler, então o livro foi algo que eu sempre tive muito acesso. Os presentes de Natal e de aniversário eram livros. Tanto é que você viu no meu blog, que é Fagulha de Ideias, que em dado momento tem algum post que eu falo das minhas leituras iniciais. Eu vi. E tem uns livros que eram de um ilustrador e escritor francês, que era a personagem Anita. E eu amava as ilustrações. E é algo que, para quem está começando a ler, eu acho muito importante. Eu acho que a ilustração puxa muito a criança para o livro. E esses livros da Anita realmente me colocaram, me ajudaram bastante. Depois disso, vieram os livros mais de texto, já com menos ilustrações, de uma escritora inglesa chamada Enid Blyton, tá? E eu realmente também... Aqueles eram muito divertidos, porque eram passados em colégios de freiras... Freiras não, eram em colégios internos. E eu me lembro que uma coisa que não é ruim, que não é boa, que na verdade é horrível, essa história de colégio interno. Eu queria ir, eu queria ficar interna em colégio só por causa das histórias desses livros. E eram de aventuras, e realmente era um mundo. Eu não sei, em Portugal nós tínhamos temos e tínhamos invernos muito longos, mas a leitura me fazia muita companhia, tá? Foi realmente algo que a vida toda eu gostei muito, muito, muito de ler, tá? E estou vendo aqui várias colegas, estou achando o maior barato, colegas do Teresiano, que eu estudei no Teresiano na Gávea, a Ana Cristina, a Luciana, a Maria Sônia. Eu peço desculpas se por acaso eu estou deixando passar alguém, porque tentar conversar e ler ao mesmo tempo... Mas isso que todo mundo assiste live sabe que alguma hora a gente perde alguém que chegou. Pois é, mas... Então, pronto, eu cheguei aqui no Brasil e vim com meus pais, eu era adolescente, e a paixão de leitura continuou, tá? Numa certa época, eu me lembro que, por exemplo, meus filhos frequentaram muito a Malas Artes, é uma livraria aqui no shopping da Gávea. Exato, eu conheci. É uma instituição, a Malas Artes é uma coisa, é impressionante. E eu consegui passar para meus filhos
esse amor da leitura, tá? O que eu digo para eles é que, como é que eu vou dizer? Livro, tá? Você compra o ano todo, porque livro é essencial, é que nem pasta de dentes, sabonete, shampoo, tá? Não Verdade. é algo fundamental. Ó, Renata Fernandes da Bahia também entrou. É porque depois eu morei no Rio, eu fiz faculdade aqui e tudo mais, mas eu morei uma boa etapa da minha vida em Salvador. E, na verdade, inclusive, foi em Salvador que eu virei escritora. Tá? O primeiro livro foi lá, então. Os 2 primeiros livros foram em Salvador. Tá? Ali. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Rio, tá? Eu fui trabalhar em livrarias, porque... Isso é que eu vi e queria que você nos falasse muito sobre isso. Porque é o sonho de quem gosta de ler. A livraria, gente, quer que é um emprego, um trabalho, não é emprego, é um trabalho melhor que esse. Eu Então, eu. falava, oba, hoje é segunda-feira. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Neide. O que eu mais gostava, eu trabalhei em 2 livrarias aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Bookmakers, que foi uma grande escola, com a Edna Palatnik. Ela era apaixonada pelo que fazia, tá? E ela conseguiu me passar essa paixão. E depois eu trabalhei na Argumento, aqui no Leblon. É, Tá? muito conhecido. É, mas depois fui morar em Salvador e trabalhei na Galeria do Livro, que foi uma livraria muito bonitinha, pequenininha, pena que fechou. Mas trabalhar em livraria é a paixão de quem gosta de ler. Então, Que você é pode isso? Foi. imaginar, você pode imaginar, sei lá, todo dia você abrir uma caixa cheinha de novidades. Tá? E, de uma certa maneira, você saber o que é que está sendo lançado, o que é que está surgindo, e você poder tirar uma palhinha e ler alguma coisa. Aí você lê a orelha do livro, você já tem uma noção, e realmente foi... Eu amava, eu amava trabalhar Mas como livreira. eu imagino, inclusive, porque além do contato com o livro, tudo na conversa gira em torno do livro. É quem você atende, é o contato com quem traz. É tudo no entorno. É fantástico. Não, eu fiz amizades maravilhosas, tanto que eu mantenho até hoje, de clientes que viraram amigos, amigas, tanto aqui no Rio quanto em Salvador, porque a gente falava do que gostava. E eles também me traziam muita coisa. Experiências de leitura que eu não conhecia. Tá? Então, realmente era muito enriquecedor. Só para te mostrar o que eu até te trouxe, que você me falou o que você está lendo e tudo mais. No Aham. momento, eu estou lendo este aqui, 1 milhão de pequenas coisas, tá? Que é um best-seller, mas que estou, assim, virando a página. Agora, antes dele, eu li um livro que é para crianças, a Ah, antiguidade, a história do mundo, tá? Que é um livro que é para os pais lerem com os filhos e que é muito gostoso. Roberta, minha amiga Roberta, Cecília, oh meu encontro Deus, dos amigos. Os amigos marcaram o encontro e vieram. não, isso aqui, olha, isso é parte gostosa da live, tá? Porque Roberta tá em São Paulo, Michele está aqui do outro lado, mas também está aqui. São pessoas que a gente vai se encontrando e pronto, eu acho uma delícia. Eu E, acho maravilhoso. então, tem isso, eu gosto de livros de best-seller, eu gosto muito de literatura de criança, gosto demais, tudo que é para criança eu amo. Literatura portuguesa não poderia faltar. É uma Claro. escritora que quem me mandou foi a minha irmã Rui. Eu tenho uma irmã que mora em Portugal ainda. Teolinda Uhum. Pressão. E eu descobri que ela é publicada aqui no Brasil. Tá? Mas, então, são essas trocas que eu te digo, é um universo enorme, é livro de tudo. Esse aqui que você deve ter visto, que foi meu último post,
Isso aqui foi... Olha o tamanho do livro. Esse É, foi... Eu respirei para enfrentá-lo. Aí, o que é que eu fiz? Eu falei, bom, dividir uma hora por dia eu tirava para ler esse livro. E foi assim, sabe? Devagarinho. Fernando Pessoa. mas eu acho que a questão desse convívio tão grande com o livro, eu acho que te deu isso, te deu essa. Porque é interessante que tem aquela pessoa que sai de casa para fazer um trabalho que de repente nem gosta tanto, já vai fazer uma coisa. Você ia para lá, para o lugar onde era muito bom. Agora, isso é uma coisa que eu sempre tenho interesse em saber em quem trabalha com livro dessa forma, é saber como é que são as pessoas em relação às dúvidas que elas têm, como é que elas perguntam, elas tem aquela pessoa que quer um livro com um filho, mas não sabe direito como te dizer o que quer, existe isso? Eu sempre acho que tem isso. Olha, tem de todos os gêneros, tá? Tem pessoas que entram, ou melhor dizendo, eu estou te falando de uma época, já tem algum tempo que eu não estou mais em livraria, que entrava querendo os best-sellers que estavam... Na época só tinha na revista Veja, tá? Que eles tinham um bloquinho que diziam o que tinha, e eram esses que eles queriam. Às vezes você tentava, e às vezes era algum que já era um livro. Eu achava muito curioso que às vezes um livro caía no gosto, e ele passava de boca em boca, de boca em boca. Só que para mim e para nós vendedores não era mais novidade. Tá? Era já algo, sei lá, tipo, já tem um ano, gente, já tem outras coisas. E às vezes eu tentava dizer, olha, já tem outra... Óbvio que eu dizia, esse é ótimo, maravilha. Mas tem esse também. Mas as pessoas não arriscavam. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Porque você vai num restaurante... E você come uma comida que você nunca comeu. Você vai a restaurante, você quer experimentar novidades. É verdade. Tá? E como é que você não faz isso com literatura? Se mais ou menos um prato, tá, é o preço de um livro. Tá? Então, um prato, inclusive, você come, acabou. Agora, o livro não, o livro continua. Tá? Você continua. Lázaro é meu amigo aqui do Instagram. Nós ainda não nos conhecemos, tá? Mas nessa época de pandemia é muito comum a gente conhecer as pessoas. Engraçado que eu estava aqui pensando como é que eu te conheci. Aí me lembrei que foi em 2016. Você sempre nos acompanhou no trabalho do Livro para Todas as Idades. Exatamente. Em 2016, acho que você foi sorteada. Teve alguma coisa de aniversário que a gente sempre faz e você foi sorteada. Só que é o seguinte, nessa época, eu acho que você estava em Salvador. Exato. E aí eu entrei numa que você ainda estava lá. E é engraçado que depois eu voltei a falar com você aqui no Rio, achando que você estava lá. E você falou, não, agora eu estou no Rio. É engraçado isso, né? Você falou das pessoas que a gente só conhece pela internet. É isso. A gente, às vezes, bota a pessoa lá naquele lugar e não para pensar que a pessoa pode ter mudado. Né? Que foi o seu caso, você veio para cá. Agora, realmente, a pandemia é aquela coisa, tudo na vida tem os dois lados, né? Tem um lado muito ruim, que a pandemia ninguém merece, né? Viver o que a gente está vivendo, mas de qualquer maneira é o mundo todo. Mas tem essa coisa de, por exemplo, no meu caso, por exemplo, que eu lancei um livro, começou a pandemia. Eu tive que me reinventar de fazer tudo do livro na internet. Os lançamentos, tudo. Porque é uma outra coisa. Porque, assim, ou você faz assim, ou você então espera. Mas eu, como não quis esperar, resolvi encarar. Mas só que, qual é a vantagem? O livro alcança pessoas que eu não alcançaria se eu fizesse o lançamento presencial, como eu sempre fiz. Então, tem essa coisa boa das redes, né? Tem esse lado. Agora, você é mais corajosa do que eu, porque eu realmente fico nervosa com essa história de internet e tudo mais. Tanto é que você lançou em 2019 e você logo depois pegou a pandemia. Eu lancei o meu livro está pronto, esse meu último aqui, que daqui a pouquinho a gente vai conversar. Sim. Que é o Tajururu. E pouco adorei, recebi ele ainda há pouco, foi ótimo. Foi.
Eu lancei em dezembro do ano passado, tá? E eu falei, e a Fran, a editora, falou: Paula, vamos fazer um lançamento virtual, não sei o que. Eu falei: Ah, não, não quero. Eu quero ver as não pessoas. fez? Você não fez? Não fiz. Eu ainda estou na fase. Ainda... Você sabe que eu, por exemplo, eu fiz toda a movimentação do meu livro, que é da Tigrito, pela internet, mas no dia que a gente conseguir fazer alguma coisa presencial, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou fazer presencial, eu vou fazer de conta que não fiz nada daquilo. Eu estou esperando a vacina. A minha, eu já tomei a primeira dose, estou esperando agora a segunda. E para fazer presencial, eu quero abraçar as Você quer pessoas. fazer? Você... Eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero abraçar minha amiga Tânia, que acabou de entrar também. Aham. Sabe, eu quero estar com os amigos e fazer uma dedicatória para cada um e tudo Não, mais. é outra história. Realmente, eu acho que talvez porque eu também já estivesse de alguma forma nas redes, então aí eu me aventurei com o livro nas redes, porque eu já estava também, aí resolvi. Mas eu concordo com você que livro não tem nada que faça a diferença se você não fizer o presencial. Ainda mais, por exemplo, no meu caso que vou em escola, não sei se você com os outros livros foi, gente, não tem nada que substitua isso. Eu, em Salvador, isso realmente foi uma coisa que eu estava começando a fazer quando eu precisei voltar aqui para o Rio, por questões familiares. Eu estava começando a visitar escolas e realmente é algo muito especial. Você ter o contato com as crianças, com o teu leitor. E é engraçado que volta e meia tinha um ou outro que você fala: mas você gostou da história? Não. Aí você ficava assim, mas... Eles são, mas você sabe que é isso que eu gosto das crianças, eles são muito honestos e francos, não gostam. Ah, porque Exatamente, aí, exatamente. normalmente, quando acontece isso, eu pergunto, então tá bom, e o que, que você mudaria? Eles dão lá 500 milhões de soluções que você nem tinha pensado de repente. Exatamente. Faz a diferença, né? Neide, deixa eu te falar, acabou de entrar também agora Elê Nogueira, que Ah, ela é uma artista extraordinária, uma ilustradora maravilhosa, que eu conheci. Uma das coisas que teve muito. Eu tenho que falar de Salvador, que realmente foi maravilhoso. Eu publiquei meus livros, mas aqui no Rio de Janeiro, eu hum. conheci várias escritoras e várias ilustradoras no Instituto Estação das Letras, aqui Ah, sim. tá? É um Que lugar muito legal. eram cursos que eu queria fazer em Salvador, mas que eu não podia, porque eles eram presenciais, Aham. tá? E eram, sei lá, uma vez por semana. E quando eu cheguei aqui ao Rio, eu fiz um, e aí eu conheci Elê. E a Elê tem uma ilustração, olha, vale a pena, eu não estou fazendo propaganda, ou melhor dizendo, estou fazendo Não, propaganda, tem que fazer, mesmo que você não porque esteja fazendo. tem que segui-la aqui no Instagram, porque ela é, Anotei aqui. ela é boa ilustradora e ela está com um projeto agora de uma casinha feita de material reciclado, que é uma paixão, tá? É linda. A questão é que eu não tenho mais filho pequeno, eu não tenho lugar para onde colocá-la, mas eu gosto de vontade de ter uma. Então, são essas coisas que eu acho. Agora, por exemplo, eu fiz esse curso presencial na Estação das Letras, que foi Ah, muito bom. ah. Mas se eu com a pandemia, tá? Se eu morasse em Salvador, eu poderia ter feito, porque você está à distância e você faz em qualquer lugar. É difícil, tem essas coisas. Ao mesmo tempo que o presencial é maravilhoso, o fato de você se abrir a novas possibilidades de fazer esses cursos, eu acho muito interessante. E você conhece muitas pessoas, né? Porque a gente precisa ter esses contatos, porque tem muita gente, de repente, querendo fazer alguma coisa diferente, e nesses contatos você conhece muita gente assim, né? Porque senão a gente fica muito longe do que está acontecendo, né? Então, eu acho que esses cursos é muito bom por isso também. Ó, deixa eu te falar, voltando para Salvador, Ah, eu saí daqui do Rio, eu fui para Salvador, eu trabalhei na Galeria do Livro, uma livraria que era uma gracinha pequenininha, parecia uma joinha, tá? Mas aí a vida seguiu, eu saí, e o que eu mais sentia falta, Neide, além das caixas, que para mim era Natal todo dia, verdade, toda verdade. vez que eu abria a caixa, o que eu mais senti foi da falta do contato das pessoas.
foi aí que eu comecei a escrever o meu blog, o Fagulha de Ideias, Você tá? sabe, eu queria falar disso. Gente, quem tá aí que não conhece o Fagulhas de Ideias, eu acho que tem que conhecer, porque o que que eu achei de muito interessante no seu blog? É porque, assim, às vezes a pessoa tem aquela preocupação de fazer uma resenha super técnica e esquece de falar o que achou ela do livro. Eu acho que lá você faz isso. A gente, quando lê o que você escreve sobre o livro, você acha possível também ler o livro e gostar. Não fica aquela coisa, sabe aquela coisa que parece que envolve o livro numa aura que de repente você sente até, meu Deus, nem vou ler isso. E lá eu achei isso. Acho muito legal quando a pessoa realmente escreve o que acha. Escreve aquilo que achou realmente, que leu e achou. E lá no blog tem isso. Eu achei bem interessante isso. E, às vezes, eu não sei se o quanto você futucou, mas tem vezes que eu não gosto e eu falo, não gosto, achei uma É, falta. Eu falo, mesmo que eu acho que assim, você não pode ler um livro com compromisso de gostar, de achar que ele é maravilhoso. É igual personagem. O personagem no exatamente. livro, você tem um personagem que você gosta mais, você gosta menos. É realmente é o normal. Agora, não adianta muito você ter um lugar onde você se propõe a dizer o que você acha e você ficar, sabe, com meias palavras. Eu acho que lá, você lá no blog, você é igual a criança que olha para você e diz o que acha. Com Você certeza, com você certeza. É, acha. é como, não, e outra coisa, Neide, como eu compro o que eu quero e o que eu gosto, eu não recebo livro de ninguém, eu tenho essa liberdade eu total, acho. Eu acho. Ah, tem total, alguém aqui, total, ó, tem total. alguém aqui dizendo, a Roberta Altino. É um blog super sensível que dá vontade de ler após ler a resenha feita pela Paula. É exatamente isso. E eu também achei legal você continuar alimentando o blog, porque o blog teve uma época que era moda, todo mundo tinha blog. E agora, com as redes sociais, as pessoas meio que abandonaram esse registro, porque aquilo ali é um registro. Eu, Ah, eu com tive olhando, certeza, eu com tive olhando lá, certeza. acho que você começou em 2012, se eu não me engano. Foi, agora, foi. Agora, eu, inclusive, o que eu estou achando bacana é que com essa live, eu acho que eu teve uma animada a voltar a escrever um pouco mais. Porque o último post que eu coloquei foi em março. Eu falei, gente, antes eu me obrigava a escrever uma vez por semana e tudo Ah, mais. Sandrinha, um beijo em você, minha amiga. Obrigada por estar aqui comigo. Mas, mas aí eu fui diminuindo, tá? E também não sei se essa história da pandemia você fica meia atordoada, mas esse blog realmente me acompanha já. Ano que vem vai fazer 10 anos, é incrível, você tem toda a não, razão. mas de qualquer maneira é um registro. Eu acho que blog atualmente é isso. Nós temos, eu e Mercedes Fernandes, o trabalho com os idosos que a gente faz no livro para todas as idades, a gente está nas redes sociais, mas tem o link de tudo que a gente faz nas redes sociais lá do blog. Quer dizer, o blog é a casa de tudo que a gente faz. A gente posta, a Exato. gente bota o link e tudo lá. Porque assim, rede social é muito bom, é maravilhoso. Só que experimenta procurar alguma coisa no Instagram que alguém postou. Acha? Não acho exatamente, não acho. É tudo muito rápido, é a coisa da imagem. Então, eu acho que a pessoa que largou o blog para lá devia ter feito como você fez. Fez o blog o registro. Está ali desde o começo, lá desde 2012, você vai olhando lá, mas é muito bom. Eu achei. É bom você. Engraçado que quando eu estava lendo, eu pensei assim, que bom que ela não desistiu. Porque Ai, às que bom, vezes obrigada, obrigada por esse retorno, obrigada. que bom que você não desistiu, porque eu fui olhando lá, porque assim, é uma coisa que acompanhou sua vida, você foi postando Com lá no livro. certeza. Acompanho as minhas leituras. Ó, quem acabou agora também de entrar é Lélia. Lelinha trabalhou, nós trabalhamos na Argumento, é uma amiga muito, Ai, muito que legal. querida. Tá? Obrigada, Lelinha. Mas o que mais que eu queria te contar? Agora, em Salvador, eu conheci. Ah, bom, e você sabe como é que é essa história. Quem gosta de ler, em algum momento começa o bichinho do ranram, Uhum. começa a dar uma coceira. Minha irmã querida,
Minha irmã também entrou lá de Portugal. Para Ai, que ela são legal! 10h30 da noite. Que Obrigada, legal, minha viu? mãe. Que Tá legal. vendo? Bom, mas então começa a dar esse bichinho do ram-ram. E você começa a querer escrever. E você vai escrever o quê? O que você conhece, o que você está mais perto de você. É verdade. Então, o meu primeiro livro que eu escrevi foi a, a pergunta mais importante. Eu Tá? tô aqui. Exatamente. Esse você mandou para a gente, para o blog, para a gente usar no projeto. Esse foi o meu primeiro livro e eu tive a felicidade. Menina, eu tive uma sorte, porque eu estava nessa coisa de conhecendo essa coisa de literatura e o universo de literatura, e teve um festival em Salvador chamado o Primeiro Festival, eu estou aqui com o pôster na minha frente, de ilustração e literatura infantil. A ilustração, a Fran entrou, a editora Tigrita acabou de entrar. Fran, oi, Fran, oi, minha amiga, beijo. beijo. E aí eu participei do festival, lá teve artistas maravilhosos, ilustradores extraordinários, e eu conheci a idealizadora do projeto, que é a Flávia Bonfim. Bom, só para te dizer quem é a Flávia Bonfim, isso no meu livro foi publicado há uns 5 anos. Ela, este ano, tá, ela recebeu na Coreia, tá, o prêmio, ela ganhou um prêmio do Festival de Livro Ilustrado. Tá? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó, a ilustração dela. Ela está falando da ilustradora desse livro. Flávia Bonfim, ela ganhou, foi a única brasileira premiada, tá? No universo de ilustradores internacionais. Então, Flávia ilustrou meu primeiro livro infantil. Você realmente tem sorte. Com certeza. Então, a Flávia foi ilustradora do primeiro. Depois, eu tive um segundo livro publicado por uma editora em Salvador que eu amo de paixão, que é Caramurê, que faz um trabalho maravilhoso. E eu, com este sotaque de português misturado com carioca, eu fui adotada como escritora baiana, tá? E aí saiu este livro, tá? Esse você não tem, mas você vai ter também. Mas nós vamos falar de cada um bem detalhadamente. Você está só mostrando. Tá, esse foi publicado pela Caramurê, e como eu te digo, eu acho muito importante o ilustrador, porque com certeza. Ele pode detonar um livro ou não. Foi a Ana Verana, tá? E por fim, ao voltar, tá, para o Rio de Janeiro, eu fazendo os meus cursos na Estação das Letras, cursos sobre literatura infantil com a Márcia Cristina, tá? com a Ninfa Parreiras, tudo isso, aí surgiu. Ahá! Deixa eu mostrar aqui em cima, que aqui em cima as pessoas veem bem. Pronto. Muito lindo. Oi, Lili. Beijão, minha amiga, que também chegou ali agora. Estou feliz por você estar reencontrando todos os seus amigos aí. Olha que coisa boa. Exatamente. E Liu também tá em Salvador, então você já viu, né? É só mesmo por aqui. Mas, voltando aos meus livros, esse meu primeiro, tá? Então vamos falar dos livros. Então, vamos falar da Rosa, do Meidá, né? E da Malu. Porque vamos falar dos personagens. Então vamos começar pela Rosa, que é desse aqui. A Rosa, na época, eu estava fazendo um trabalho social, eu trabalhava na FTD, uma faculdade na Bahia, e nós trabalhávamos num bairro. Buvi, um beijo carinhoso. Vocês me desculpem dar esses cortes, mas eu fico tão feliz de ver os amigos aqui. Buvi foi minha professora na Estação das Letras, tá? É legal, legal. Muito bom. E aí era a história eu estava fazendo um trabalho social no bairro da Paz, e eu vi aquela criançada toda e eu misturei uma história que aconteceu comigo e com meu filho e com essa menina, tá? De querer muito algo, tá? E de repente quando o desejo é realizado, ela não dá conta e ela pensa em desistir.
E essa frase realmente aconteceu, foi o que eu perguntei para o meu filho, quando eu estava ensinando ele a andar de bicicleta, tá? Esse é o meu primeiro livro e ele é muito especial. O engraçado é que o Rosa, o nome veio assim, pá. Rosa nasceu pronta, tá? E o que eu gostei também muito da Flávia é que ela fez um pai assim que eu me lembrava do meu. Eu falei, Flávia, Legal. isso parece sincronicidade, porque É, como é mas, que é mas você possível? sabe que eu acho que determinadas situações de ilustrador com autor acontece muito isso, e quando acontece é mágico, é muito bom. É muito, ó, Então, eu vou ficar mostrando o livro aqui em cima para as pessoas saberem de quem que você está falando. O nome do exato. livro é a pergunta mais importante, da Paula e da Flávia Bonfim, ilustração da Paula. Então, estou mostrando aqui, porque aí as pessoas sabem do que você está falando. Então, é esse livro. Exato. Esse foi o meu primeiro, foi o meu xodó, foi e o que eu acho, e eu me lembro muito bem de quando. E o mais curioso é o seguinte: na época eu não sabia absolutamente nada sobre publicação de livros, edição de livros e tudo mais. Aí eu cheguei para a Flávia e falei: Flávia, eu tenho uma história, eu gostaria de ilustrá-la. Você conhece alguém que possa fazer isso? Eu achava que ela só estava na parte do fundo do, como é que se diz, do festival. E ela se virou para mim e falou: eu posso ilustrar para você. Nossa! Assim, simples. E nós, depois disso, ela ilustrou para mim o livro e nós fomos apresentar a uma editora. Mal eu sabia que, normalmente, quem escolhe o ilustrador É é a verdade. editora. Tá? É. E para umas eu acho que a editora gostou tanto que não, o projeto estava pronto. Nós entregamos pronto o livro. E agora também outra coisa que eu preciso confessar para quem está querendo começar a escrever livros e tudo mais, Ah. eu não deixei, tá? Virgínia de Salvador, Vera Lage do Rio. Virgínia, um beijão, minha amiga. Um beijo, bom te ver por aqui. Eu não deixei mexerem no meu texto. Aquela coisa no meu texto, ninguém mexe, meu texto, não sei o quê. Me arrependo amargamente, tá? Porque no primeiro livro que eu fiz, a primeira versão desse livro que eu fiz, Ah. ele tá, inclusive o teu provavelmente tá? Tá super careta no fim, cheio de lição de moral e tudo mais. Tanto é que na outra edição eu falei limpa, limpa, limpa. E eu mesmo dizia, pode riscar essas frases, porque essas frases Gente. não Não, combinam. mas é muito bom ouvir isso, porque assim, a gente tem que entender que tudo bem, o texto é da pessoa e a ilustração é do outro. Mas eu acho que também você tem que ouvir. Com certeza, eu aprendi. Porque realmente eu falava, o meu texto é como se fosse assim, era intocável, tá? Mas o editor tem um outro olhar, tem uma outra coisa, E tem que existir esse terceiro olhar, porque não pode com ser só o certeza. olhar de quem escreve, nem o olhar de quem ilustra. Tem que ter uma terceira pessoa para ver aquilo, porque a gente está muito envolvido e a gente gosta muito, A e gente a se gente envolve quer demais. tudo aqui. Ainda mais É, o primeiro livro. É exatamente. complicado isso. Mas que bom que você viu isso e não e Não, não, entendeu. não entendi, compreendi, e o segundo já foi, sabe, bem, bem, De bem outra forma. cortado, bem cortado. Não, Uma outra, o que seria uma da outra, gente se a gente não aproveitasse as experiências, né? com certeza. Minha outra irmã, tá? Que mora nos Estados Unidos, porque nós somos 5 filhas. Eu tenho eu e mais 4 irmãs, nós somos 5 mulheres. Tem Ah, duas que moram nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma no Rio de Janeiro. Então, estou meu achando Deus do ótimo céu, tudo espalhado, espalhado. ver as minhas irmãs por aqui. Que bom mesmo. Este outro foi o meu segundo livro. Ah, Infelizmente, ele está esgotado e eu espero que, se Fernando estiver me escutando, que volte a reeditá-lo. E ele tem uma história, esse livro tem uma história que eu acho muito divertida. fala o nome dele e quem ilustrou e a editora, porque as pessoas podem querer saber. Tá? Esse aqui é O Menino Enrolado. Tá? Esse livro foi publicado pela Caramorê e editado e ilustrado pela Ana Verana. Tá?
E essa história desse livro é diferente. Se esse aqui é uma história pessoal que eu vivi com meu filho e tudo mais, este livro tem a ver com a ilustração de um outro livro. Eu contava histórias no Hospital Aliança, em Salvador, para crianças que estavam hospitalizadas, Uhum. e tinha a história de uma ilustração de um cachecol muito comprido, enrolado no pescoço de uma menina, que parecia uma mão, um braço e uma mão comprida. Tá? E eu olhava aquela ilustração e eu ficava fascinada com aquilo. E eu fiquei imaginando, falei, você já imaginou o que é que aconteceria se esse fosse um braço, tá? Que ficasse Uhum. enrolado? E eu falei, Uhum. bom, o que é que pode enrolar um braço, tá? O que é que pode ser? E aí é um menino que é muito egoísta e ele se enrola, tá? Ele quer tudo e tudo ele quer pegar e tudo é ele. O braço vai crescendo, vai crescendo. Tem crianças que morrem de medo da história, porque, sabe, fica com medo disso, do braço crescendo, crescendo, crescendo. Mas a ideia saiu da ilustração de um outro livro, tá? E eu mostrei a história para o editor, ele gostou muito, tá? Ele fez umas pequenas observações que desta vez eu acatei, tá? Aceitou. Acatei e eu falei, e quem vai ilustrar? Que para mim é importantíssimo. Quem vai ilustrar o livro? E ele falou, não, deixa comigo que Ju, beijo. Minha amiga querida de Salvador também. Beleza. Você já viu Salvador que tá Salvador feito. deixou saudades. Uhum. Mas então ele falou, não, deixa que a ilustradora é por minha conta. Eu falei, mas peraí, eu gosto de saber. Eu não, Paulo, eu não vou te falar quem é a ilustradora. Eu falei, como assim você não vai? Você só vai saber depois. Moral da história. Ana Verana é uma ilustradora extraordinária. Tudo isso é um desenho, são aquarelas feitas uma por uma. Olha o detalhe deste braço aqui. Vê se eu consigo mostrar para vocês, tá? Peraí, do braço aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Agora deu para ver. Chega um pouquinho para trás, para poder a gente ver melhor. Sobe, aí. Aí, agora dá para Tá ver. vendo? A Tô vendo. ilustração é maravilhosa, mas ele só foi O braço atravessa a página, né? Atravessa de uma página para outra. É isso. quase. Você, em momento algum na história, você vê o menino enrolado, tá? Você não Ah, vê, você imagina. Mas ele só me mostrou. Quando as ilustrações estavam prontas, ele me falou: Ana Verana é tua ilustradora. Eu falei: quem? Eu falei: eu não conhecia. Ele falou: Paula, vai pesquisar na internet. Ana Verana é uma artista maravilhosa, extraordinária, mas que esse foi o primeiro livro infantil dela e até então ela só fazia livros ela só fazia ilustrações eróticas. Ela era gente, que diferente. ela era Ela conhecida passou de um lado para o para o outro. outro, exatamente. Então ele, sei lá o que se passou na cabeça do editor, achou que eu talvez fosse puritana demais e que não fosse Ah, aceitar, tá? verdade, pode ter sido. E ele falou, não, você só vai saber no final, te garanto que a coisa é muito boa, põe a minha mão no fogo. O Fernando Oberlaender, ele também é artista plástico, então ele sabia do que estava fazendo, eu não ia colocar na editora alguém que não fosse extraordinário, mas ele Claro. ficou com receio que eu não gostasse e que eu vetasse a ilustradora. Mas isso é sempre um perigo, né? Isso é sempre um perigo que eu acho. A Fran tá aí, deve saber melhor que a gente, né? Que ela, além de ilustradora, também faz esse terceiro olhar pela editora. Deve ser muito difícil essa combinação, né? Ela falou isso e é verdade, porque precisa ter o lado de quem escreveu, o lado de quem ilustrou, quem vai fazer aquilo funcionar, vai juntar aquilo, realmente. Agora, Então, tem que Neide, ter alguém que você tocou diga. agora numa coisa que eu agora, ao vivo e a cores, tá? Eu vou fazer uma reivindicação. Meu próximo livro eu vou querer que seja ilustrado pela Fran,
porque Ai, você... você vai ficar mal acostumada, porque eu tenho o Menino Pirilampo ilustrado por ela e vai ser difícil aceitar um novo ilustrador da Tigrito. Não tem como. A ilustração é maravilhosa, eu gosto Linda, demais, demais, demais. linda. Eu me considero realmente com muita sorte disso, de ter juntado um texto com a ilustração dela, que acrescentou o texto. Ela tem uma ilustração que acrescenta, embora ela sempre diga que a questão da ilustração que complementa o texto tem que possibilitar isso, né? Tem que possibilitar isso. Mas eu, sinceramente, acho que ela consegue fazer isso independente do texto ser generoso ou não. Né? Ela complementa, não faz, ela não, porque a ilustração tem isso, né? Se for aquela ilustração que só é do que está escrito, tem que fazer o casamento. E você, Neide, sabe uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, por exemplo, você e eu temos as nossas histórias. E elas, dependendo do ilustrador, elas ganham 1001 possibilidades, Com mil certeza, e uma interpretações. com certeza. Numa o personagem vai usar óculos, no outro vai ter cabelo comprido, no outro vai ser assim, vai ser gordinho, vai ser alto, vai ser magro. É impressionante a quantidade de Não, e é uma coisa que eu fiz, a Fran também apareceu aqui nessas minhas lives, eu fiz um dia com ela. Por isso, porque assim, as pessoas falam tanto da ilustração dela, do meu livro, que eu queria que ela explicasse para a gente isso, o e ela fala essa processo. coisa do processo. Porque o que eu acho que é a magia do negócio é, por exemplo, quando o ilustrador imagina como é o personagem, porque você Exato. escreve. Eu acho que aquilo ali tudo começa ali. Eu me lembro que quando ela me mandou a imagem do menino Pirilão que está na capa, naquela hora eu entendi que era aquilo, era aquilo. Sabe quando você não sabe o que você quer, mas você sabe que era aquilo que você queria? Então isso é fundamental, porque se, por exemplo, a pessoa cria um personagem com uma cara ou com uma característica que você quando escreveu. Aí fica difícil, é muito difícil. Bom, aí ainda vou voltar para a Fran, a Fran que está me escutando, e ainda vamos falar também de uma ilustradora que eu não conhecia, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais. Mas antes, eu gostaria de falar de Salvador, de duas pessoas que foram muito especiais na minha vida e de apoio, porque estávamos todas começando juntinhas. Foi engraçado. Foi um ano, acho que 2015, 2016, que estava Renata Fernandes, tá? Começando a escrever. Renata Fernandes também tem um projeto maravilhoso de livros. Ela tem ela brinca com as palavras, ela é extraordinária com as crianças, ela vai muito às escolas, ela é super querida. E Emília Nunes, tá? Que é da Mãe que Lê. Que éramos as três, então era uma, sabe, aquela coisa, uma vai, e puxando e empurrando. Vocês não têm noção de como é pujante e rica a vida literária para crianças em Salvador, tá? A gente ouve falar muito de axé, de música e tudo mais, É mas verdade. o movimento literário em Salvador, o trabalho que elas fazem para crianças, Palmira Haim também é maravilhosa, é muito bacana. Eu realmente sinto falta de não estar mais nesse movimento altamente efervescente, porque Salvador está bombando em matéria de literatura infantil para crianças, tá? E eu não gostaria de deixar registrar isso, porque foi ali que eu surgi. Foi ali que eu surgi. Onde tudo Onde começou, né? tudo É começou, verdade. exatamente. E onde tudo começou. Então, teve esses dois livros. Depois eu vim para o Rio, tá? E comecei a fazer os cursos que eu não podia fazer lá, tá? E levei esse livro, tá? Essa história para Estação das Letras. Ah, E no curso da Márcia Cristina, em que cada um levava uma história e os outros colegas debatiam e tudo mais. Então é curioso que tem certas partes, tá? Por exemplo, tem uma hora que eu falo aqui, como é que eu falo?
Gato, acidentes? Acidentes, vó? Como assim? Um gato pode provocar incidentes? Acidentes com carro amassado e gente machucada? Não, Malu, não esse tipo de acidente. Alguma vez você viu um gato dirigindo um carro ou uma bicicleta? Essa frase surgiu de uma colega minha que falou, tá? Isso é o que eu te quero dizer, como um livro, de repente, é um pedacinho, sabe? É como se fosse um mosaico em que vem um, te coloca um caquinho de uma postura altamente fechada, trancada, tá? Do meu primeiro livro. Hoje em dia eu já estou aceitando e incorporando às minhas histórias o que os outros têm para me dizer. Interessantíssimo isso. Muito, Sabe? muito bom. Gente, olha só. A Paula está falando desse livro. Tajururu Maluca, eu vou querer. Eu ainda não consegui ler, que ele chegou ainda há pouco, mas eu quero saber muito sobre. Primeiro, adorei esse título. Quero saber muito como é que aconteceu ele, e é esse livro ilustrado por é ele que é ilustrado por Ana Maeda, né? Que você falou? Exatamente, Ana E é, Maeda. e é da editora Espírito. Então vamos a Malu. Me conte como é que surgiu. Já que estamos falando de personagens, eu vou te dizer, vou te confessar algumas coisas. Ótimo, fale lá. Rosa, o nome do personagem é meu, tá? Totalmente meu. Tá? Eu que escolhi, decidi, papo, resolvi, fechei. O segundo, o Me Dá, foi a sugestão que foi prontamente acatada pelo meu editor, pelo Fernando. O Fernando é que me deu o nome dele, Me Dá, tá? Mas me dá quer dizer alguma coisa? Como eu não tenho o livro, não tem. Não. É porque o menino, a primeira palavra que ele começou a falar foi me dá. Tá. Me dá. Então, o nome dele, vou ver se eu consigo encontrar. Ele virou me dá, porque era me dá, me dá, me dá. É o que ele falava, virou o nome dele. Só que me dá mesmo, só que você tem um H no meio. É M-E-D-H. É M-E-H-D-A. Não, como eu não tinha o livro, fiquei aqui imaginando 500 situações para ter esse nome. Mas quem me deu foi o ilustrador, tá? E o título, Malu não, Malu também surgiu, eu gostei, de repente bateu a Malu. Nome de personagem para mim é algo que eu tô de noite, eu tô pensando, e mudo, e troco, e anoto, e tudo mais. Este livro aqui é um pouquinho de mistura de fantasia com algumas memórias minhas infantis de Portugal. O meu filho, que mora na Alemanha, recebeu o livro e falou: mãe, eu vejo tanto você neste livro. Mas o título não saía. Eu e Fran, num bate-bola de título para cá, título para lá, sabe? Mas assim, até que de repente, e o que a gente chegou à conclusão, porque a gente brinca muito com palavras, tá? Jururu, macambuza, borocochô. E o que a gente tinha certeza é que a palavra jururu tinha que estar no título. Que legal. Até que de repente, a Fran veio. Paula, o que você acha de Tajururu, Malu? Eu falei, caramba! Aí ficou, era isso. Exatamente, e ficou. Eu acho que é a magia do texto, do título, quando ele chega, quando você ouve, e você acha que é aquilo, não tem que mexer, é aquilo mesmo. Não, e o título, eu acho que é um título, porque, por exemplo, eu acho não, literatura infanto-juvenil, infantil, a criança, né, ou quem for achar o livro, a capa e o título tem que ter apelo, porque senão tem 500 milhões de capa, 500 milhões de títulos. Então, no mínimo, se alguém vê esse título, tá Jururu, Malu, criança, vai querer... O que é Jururu? Entendeu? Então, a coisa da brincadeira com a curiosidade da criança. Eu acho que é um título que realmente brinca com a curiosidade da criança, e aí, no mínimo, a criança vai querer saber o que é Tajururu.
Então, eu acho que foi perfeito, foi muito bem. E esse livro tem um outro carinho muito especial pelo seguinte: ano passado foi um ano muito importante para mim. Foi o ano em que eu me tornei avó. Tá? Nasceu meu primeiro neto, que eu ainda não conheço, porque ele mora na Alemanha. E esse livro eu estava escrevendo e fala um pouco da minha. Não vou dizer muito da minha avó, mas do meu relacionamento com a minha avó. Minha avó fazia um. Eu sou extremamente gulosa. Minhas histórias sempre têm um pouco de comida, porque eu gosto, eu sou um bom garfo. E nessa história eu conto do sanduíche que a minha avó fazia para mim, e que era um sanduíche especial. O sanduíche da minha avó não tinha igual. E o curioso é que tinha um molho secreto, tá? Eu faço que ela era ela que fazia e tudo mais. Na verdade, era ela que fazia. Só que não se esqueça que eu estava morando em Portugal, e isso há muito tempo, tá? É, Até que eu descobri, passado um tempo, que o molho secreto da minha avó era maionese industrializada que ela trazia dos Estados Unidos. isso! Só que nós não, só que nós em Portugal nós não tínhamos maionese, sei lá. Era a época que ainda se fazia maionese manualmente, tá? Que Ah, dava muito trabalho e tudo mais. ah, Óbvio que era muito mais saborosa do que qualquer a maionese industrializada. Mas, para mim, para gosto de criança, aquela era secreta. Tá? Essa você não sabia, né? nossa, Por isso sabe, que eu não sabe te que contei. maravilha? Uma coisa secreta. A criança adora segredo, adora essas coisas. E era o sabor da minha avó. Esse sanduíche, eu ia para a casa da minha avó e tinha essa maionese. Então, tem isso. E depois tem um livro que eu ganhei, tá? Que também está no fundo do livro. Ah, você sabe que é isso que que eu ia perguntar, porque eu dei uma olhada aqui e vi que tem o grande livro das aves, e que você fala aqui que também que ele é um personagem no livro. Achei legal. É esse aí, né? Exatamente. Esse livro, ó, eu já morei, tinha que ter, a minha irmã está rindo aqui, tinha que ter comida no pedaço. Claro, né, Rui? Comida é algo muito importante. Eu num dia ainda vou escrever um livro sobre comida A para Fran tá criança. falando, a Fran tá falando alguma coisa que não sabia, Paula, mas não sei o que que é. Não sei se ela falou antes. A respeito da maionese, tá? Da Ah, maionese que era industrializada pela minha, que vinha de fora. Mas eu fiz várias mudanças, tá? Eu fiz uma mudança. A minha mãe, quando nós viemos para o Brasil, minha mãe trouxe tudo, tudo, tudo. Trouxe todos os nossos livros infantis, veio tudo de navio, foi uma coisa, veio tudo. Mas depois eu me casei, fui morar em São Conrado, depois eu fui para Salvador. Em Salvador eu mudei em 2 apartamentos. E é óbvio que eu não posso carregar todos os livros que eu tenho desde criança, desde que... E aos poucos eu fui abandonando os livros. Só que este livro ficou na história para facilitar. Eu conto que foi minha avó que me deu, na verdade, não, ou melhor dizendo, minha avó me deu para eu comprar o livro, e eu tinha na época uma governanta, tá? Que quando me viu gastar todo o dinheiro nesse livro, ela virou assim: que besteira! Comprar um livro caro desse jeito, você não vai ver uma vez e você nunca mais vai abrir. Esse livro não é um livro de histórias. E eu bati pé firme, eu falei: eu quero esse livro eu quero, e comprei. Então, ele, inclusive, é quase como é que eu vou te dizer? É um símbolo da escolha, do direito da criança escolher o que ela quer ler, tá? isso, Sem a exato. interferência, tá? De adulto. Porque eu já vi, na época em que eu trabalhava em livraria, uma das experiências que me incomodou bastante foi que não sei por que é que os pais entraram na livraria com a criança. Não sei se era porque não tinha, era programa, iam para o café lá no fundo, e a criança começou a folhear um livro. Eu falei: mãe, me compra esse que eu quero. Ah, mas esse você ainda não leu o outro livro em casa. Você está com e tal livro para ler. Mas a criança queria ler aquele livro. Era o que estava lhe interessando. E às vezes, eu não sei, Neide, eu tenho vários livros aqui em casa que eu vou comprando, mas não necessariamente eu leio na ordem que eu os compro. Porque às vezes eu começo a ler um livro
e não é exatamente o que eu quero ler, eu pulo para um outro. Depois Natural isso, eu acho, né? eu volto para o livro anterior que eu comprei, mas eles estão à mão, e eu acho que é isso. A criança tem que ter acesso aos livros. Eu E acho. é isso. E quando me proibiram não, não pode, eu falei, Não, não pode, é esse mesmo que eu quero. Tá? É, E foi o único que eu guardei. Tá? que legal. Foi o único que eu guardei, que esse livro já viajou por vários lugares. E recentemente eu o restaurei, porque ele estava todo arrebentado. Acho que eu vi no seu Instagram. Você não postou isso lá? Exatamente. Eu me lembro que eu tinha visto isso Eu lá. pus, pois exatamente. E pronto, então é um livro que me acompanha, é um livro que é personagem, tá? Que livros É, estão dentro de mas então, livros. mas você, por conta desse amor ao livro, por toda a situação é que você resolveu botar ele no livro como personagem, você botou ele numa situação no livro por conta disso? Qual foi o Ah, motivo? ele entrou na história porque o meu livro fala sobre passarinhos, tá? A minha avó tinha na casa dela várias gaiolas com passarinhos, que é um tema muito complicado hoje em dia. Eu tive até um pouco de dificuldade em publicar essa história por causa disso, porque eu era um pouco mais literal na história. Tá? Os passarinhos estavam em gaiola, que é algo até bastante comum no Nordeste, mas que hoje em dia está todo mundo. Há um movimento que eu compreendo e que eu aceito. Tem uma outra história bacana que a Fran vai Ah, lembrar. Quando a gente mostrou essa história para a ilustradora, para a ah, Ana Maeda, ah. o, o passarinho era numa loja. Ela entrava, era uma loja nova, entrava na casa, e o vendedor chegava e dizia só, quer comprar um bichinho? Sim, E aí ela comprava o passarinho. E aí a ilustradora perguntou, comprar passarinho? Que coisa! O que você acha de adotar passarinho? E eu virei para frente e falei, nunca ouvi falar, E adotar. nunca. Um beijão, meu amigo. Salvador de novo. Salvador está em peso. Salvador está em peso aqui. Salvador está em peso. E eu virei para a Fran e falei, Fran, eu nunca ouvi falar em adoção de passarinho. Adota-se gato, adota-se É cachorro, mas verdade. passarinho não. É verdade. E pronto, a Fran aceitou e falou, não, tudo bem. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Ah, Até que, de repente, eu falei, eu não escrevo histórias infantis? Histórias infantis, tudo não é possível? Então, por que tudo. um passarinho não pode ser adotado? Tá? E foi isso. Tá? Então, foi por isso que eles foram adotados. Isso foi mais uma sugestão, tá? Que eu acatei, que foi da ilustradora. Então aí a gente vê que realmente, quando você teoricamente finaliza um texto, você tem que estar preparado para acontecer alguma coisa, alguma coisa. Agora, a Fran é mestre nisso, né? Porque no Menino Pirilampo, ela deu uma certeira no final, que eu tinha um final. É tipo assim, ela fala assim, pois é, esse final vai ser assim. Será que não era melhor outro? Tipo assim, ela alerta pro fato. Exato, E eu exato. acho muito necessário, porque aquele texto que você já escreveu, já reescreveu, já olhou, você não enxerga sozinho, não adianta. Eu acho que tem que ter alguém com esse olhar. E é legal a gente entender que a gente tem que ouvir e estar tá com a mente aberta para isso. Hoje em dia, eu aceito. É óbvio que é decisão final, mas eu acho que você tem que parar para pensar e dizer, não, realmente, faz sentido o que está dizendo? E pronto, e eu realmente aceitei, o título foi Frank deu, que eu amei, essa sugestão também foi, me largou, trabalhei com ela na Galeria do Livro, o que a gente arrumou de Gente, estante. não, realmente está todo mundo se encontrando aqui, olha que coisa boa. Não, e Mila é uma pessoa também extraordinária e o que nós arrumamos de estantes, de consignações, de devoluções. Mila tem inclusive o mérito de ter feito isso durante um carnaval, Praça Castro Alves, bombando, e nós Ah, dentro da livraria encaixotando livros. Não foi fácil. Fran, o título demorou para caramba para chegar. Eu comentei com a Neide o que foi de e-mail para ir para cá e para lá, de WhatsApp, era lista. E, de repente,
puf, assim, Não, simples assim. é uma maravilha. Agora, embora você não tenha lançado, né, que você vai esperar o presencial, mas o livro já está à venda na Ah, já. Tigrito, já tem tem livraria também, se eu não me engano, acho que eu vi, que tem nas livrarias que a Olha, Tigrito. eu no momento, eu sei que tem na Tigrito, tem na editora, e tem na Blux e tem na Travessa. Ah, Normalmente, no que você atravessa, os livros ficam lá. tem na Então, Travessa. eu achava bom o povo que veio, todo mundo se encontrar aqui, dar uma encomendada, porque eu já vou ler o meu hoje. Já vou ler realmente, porque eu achei esse título, eu acho, é a coisa do título, né? Fazer você ter uma atração a mais, né? Uma coisa que talvez você lesse de uma outra forma, aqui tem a curiosidade. Eu acho que vai ser. Eu acho que a história, quer dizer, eu não li ainda, só estou vendo a carinha dela aqui. Gente, preste atenção na carinha dela, da Malu. Tem como uma criança passar por aqui e não ir olhar qual é a dúvida que ela está com essa carinha? Por que que ela tá, Jururu? É muito. É, Exatamente, acho maravilhoso. Ó, a Fran está dizendo que tem na Travessa, na Blux e no site, né? Na Tigrito. Então, realmente tem na Travessa. e agora eu realmente eu sou das antigas. Eu preciso do abraço, eu preciso. Será que tem na Travessa de Lisboa? Não sei. Gente, será que... Pois é, era legal que tivesse uma Seria situação ótimo. de uma autora portuguesa. O ideal Com é que tem. certeza. Baiana, carioca, Sabe isso? portuguesa. Então, Fran, vamos ver aí, na de Lisboa, está dizendo que da de Lisboa ela não sabe, mas é uma pergunta boa, uma pergunta que surgiu e realmente tem sentido, né? A pessoa querer saber se tem lá. Maneide, isso eu acho o seguinte: o que eu realmente tenho aprendido nesse processo todo é que o ilustrador, editor é fundamental e que um escritor está sempre aprendendo. Eu adoro fazer cursos com outros escritores, sei lá, porque toda vez que eu apresento um texto, eu fico nervosa, e é isso, mas eu estou sempre aprendendo. Eu estou fazendo curso, agora um na PUC, que é virtual e tudo mais, para soltar o texto, para ouvir crítica, para ver concerto, o que é que faz, o que é que... Isso. Eu mudo aquela coisa daquela pessoa rígida que não aceitava, que se achava assim, eu autora, não mesmo. Hoje em Não dia eu tem. estou muito, muito flexível. Eu Porque acho que na literatura infanto-juvenil, que tem a questão da ilustração, é importantíssimo você ter essa abertura de pensar que aquele texto não pode estar tão fechado assim que não possa acrescentar uma coisa que vai melhorar ele. Porque quem escreve um texto, só o texto, é diferente. Né? Só um texto. Mas com esse casamento com a ilustração, você tem que ter essa. Agora, é legal demais você contar essa experiência por conta da experiência do primeiro com os outros. É bem interessante. definitivamente houve aquela coisa, houve uma mudança radical de mentalidade. Agora, o que eu também estou com muitas saudades, assim que tiver o lançamento aqui, eu gostaria muito de fazer um em Salvador, realmente, Nossa, ia ser com muito bom. certeza, para me encontrar com minhas amigas, a Edna, Lil, Virgínia, Renata, Emília, são pessoas muito que eu peço Augusto escreve, Augusto nós nos encontramos num curso também, fazendo um curso, palestras, ele também é escritor, tem um livro sobre correr que é extraordinário, e é Esse movimento, é né? muito, muito bom. Eu Esse sinto movimento falta. muito necessário. Agora, eu, diferente de você, resolvi fazer o movimento do Menino Pirilampo nas redes e depois, quando voltar, eu continuo fazendo o mesmo, vou fazer o movimento presencialmente. Olha, quem Resolvi sabe, assim. quem sabe eu não me animo como você, resolvo te copiar. Eu tô, Sherry, você está onde, minha amiga? Você está em Israel? Nossa, Que coisa boa te ver aqui, querida. Um beijo, saudades suas.
Que bacana, bom ver. Olha, quase, tá bom? Vou fazer um lançamento virtual do jeito que eu estou atendendo as Olha, amigas. eu acho que você deve fazer o lançamento virtual sem abandonar o presencial, porque eu estou te falando, eu não abandonei nada. Eu, tudo nos lugares que eu achei que eu ia levar esse livro, eu não abandonei, eu vou continuar pensando. E Faz depois, paralelo. Inês, me conta uma coisa que eu vou gostar também de participar. Esse teu projeto de literatura para idosos, como é que funciona e como é que eu posso participar? Olha só, esse projeto, a Mercedes Fernandes que está aí, a gente faz esse trabalho há 7 anos, numa casa de convívio. Que é uma novidade, para a gente foi uma novidade, porque assim, é um lugar onde os idosos vão para conviver. Eu acho isso uma ideia tão boa, né? Porque o que, que a gente precisa nesse mundo tão enlouquecido do jeito que estava antes, que continua de qualquer maneira, é a convivência. Então a gente descobriu essa casa, né? Nos indicaram, nós fomos lá, e lá é um lugar onde eles vão, porque assim, o que, que acontece quando você envelhece? Parece que as pessoas esquecem da experiência que você tem e parece que você não é ninguém, fica ali, é como se fosse alguém ali que o filho ou a filha vai trabalhar, fica os netos, ninguém para pensar naquela pessoa, só porque ela envelheceu. Então, essa casa, ela tem essa coisa da convivência. Então, lá é uma casa onde os idosos vão, igual criança, vai de manhã, fica lá o dia inteiro e volta para casa. E eles oferecem oficinas, todo tipo, porque assim, é importante que o idoso, eles escolham o que eles querem fazer. Com Então, lá certeza, com certeza. tem aquelas oficinas e ele vai lá fazendo o que gosta mais, o que interessa mais ele. Então, nós fomos lá, e aí o que, que aconteceu? A gente não sabia, quer dizer, eu, literatura infanto-juvenil, Mercedes também. O que, que a gente vai fazer lá com a literatura infanto-juvenil? E aí a gente foi e viu que a literatura infanto-juvenil, se o livro tem um tema que atrai, que é uma história, tem uma história por trás, eles podiam se interessar. E a gente foi descobrindo como é que isso podia acontecer. E aí a gente passou a fazer com eles mediação de leitura. Por quê? Porque era importante que eles participassem usando o tema do livro, falando a história da vida deles, falando da vida deles. Então, é muito interessante quando você leva um livro que tem um determinado tema, que cada um vai colocando o que viveu, o que o filho viveu. Eu me lembro muito bem de um livro que a gente levou, acho que fui eu que levei esse, que falava de comida. Era um livro que o autor falava em versos das comidas que fizeram diferença na vida dele, que a mãe fazia, aquela coisa familiar que comida atrai a família. Foi maravilhoso ver como é que na memória deles veio essa informação. Aí cada um lembrava da comida que o filho gostava, cada um contava a sua história. E é isso que a gente descobriu que lá era para fazer isso. A gente usa lá literatura infanto-juvenil para fazer a mediação, a gente leva o tema e a conversa é por conta deles. Eles colocam a experiência deles. E também eu achei que foi bom, porque é um trabalho que a gente faz nesses anos todos seguidos, e a gente realmente descobriu que a literatura infanto-juvenil, ela realmente, se ela tiver um tema, se ela tiver a qualidade de ter uma história, ela pode ser para qualquer idade. Por isso que o nosso projeto é Livros para Todas as Idades. Agora, Com certeza, o seu livro aqui da bicicleta é um sucesso. Porque, assim, é uma coisa que todo mundo que está lá, tem filho, tem neto, eles vão lembrando, e a coisa da brincadeira. Porque as pessoas acham que você envelhece, você parece que a infância que você tinha parece que você jogou fora. Parece que não tem mais nada do que você viveu dentro de você. E eles mostram exatamente isso, que é exatamente o contrário. Inês, tem uma outra coisa que eu acho muito importante em relação à literatura infanto-juvenil. Ela, se é boa, ela agrada a todas as idades. Não importa, é criança, eu tenho uma coleção de literatura infantil, mas é enorme. Eu compro, eu vou na. Aqui eu voltando. Janete,
um beijo grande para você, minha amiga. Mas o que eu te quero dizer é o seguinte, eu vou na Malas Artes para comprar para mim. Eu vou lá É, escolher livro infantil para mim. O que é, chegou de novidade, o que está, é sabe? verdade. Ó, Celeste também, Salvador em peso. Que Menino, beleza! Que a eu gente, tenho que fazer a um gente não lançamento em pode ir lá. Salvador. Janete, você vai divulgar o lançamento do livro. Salvador está em peso. Tá ótimo, tá ótimo. Vai ter Agora, almoço no Dona Mariquita. já tem até marcando os lugares. Opa, A Mercedes colocou aqui uma coisa que é verdade, despertando as infâncias dentro de nós, esse trabalho com a literatura. E uma coisa que a gente, no decorrer do trabalho, descobriu é o interesse e a paixão que eles têm por ilustração. É com certeza. impressionante. É de ver os detalhes. A gente fala do tema do livro e mostra algumas ilustrações, a gente vai mostrando a eles. Tem inclusive vídeo lá no blog dessas atividades, que é legal, quem estiver interessado ver. E aí eles querem olhar, eles enxergam na ilustração, às vezes, coisas que a gente não vê. Ah, foi Porque naquela, inclusive naquela live que você fez com a Fran, que você foi viu, impressionante, que você, inclusive, você descobriu coisas que não, nem sabia. depois desse tempo todo, eu descobri numa live um detalhe que ela botou que eu não tinha visto. Gente, Exatamente, exatamente. E voltando de novo ao tema da ilustradora, a ilustradora tem um outro olhar sobre as nossas histórias. E que é fascinante para a gente, como escritor, descobrir uma outra maneira de ver. Então, eu acho. hoje em dia, eu faço questão, na medida do possível, texto ilustrou, a história é de Paula e de Ana Maeda, da Não, Paula e da Flávia. eu acho que já passou a época e o tempo que as pessoas publicavam livro e não tinha nenhum nome do ilustrador na capa, era uma Exato, coisa tão absurda. exatamente. Como se a ilustração. Eu não entendia bem por que isso era feito, porque, na verdade, parece que só quem era autor era quem escreveu o texto, sendo que Não, se não estiveram junto. Então, acho que ainda exatamente. bem. Não, e ainda bem que agora parece que isso melhorou um pouco. As pessoas já entenderam que Ah, quando com você fala certeza, fulano, já fulano, compreenderam, com certeza. fulano e fulano, quando você fala fulano e fulano, é porque os dois fulanos fizeram o livro. Então, ainda bem que isso realmente está melhorando. Bom, então, olha só, gente. Então, o Jururu, o Tajururu Malu tá aí. Eu espero que todo mundo, o povo de Salvador que tá aí, vamos embora conhecer o Tajururu Malu antes do lançamento, que Paula já prometeu aqui, ó. A live vai ficar gravada, ela não vai poder dizer que não prometeu, que vai fazer o Não, lançamento. prometi, eu quero muito. Agora, colocar na livraria LDM no Shopping Passeio, colocar no stand da Caramurê, minha editora do Coração Baiana. A vantagem disso é que eu tenho duas editoras do Coração Caramurê. A Humanidade eu também gostei, afinal de contas foi a que publicou meu primeiro livro, A Impossível. estreia, é verdade. Mas Caramurê e Tigrito, vocês as duas, ó, aqui, ó, Beleza. bate forte. Do coração, do coração. Então, você já tem essa grande vantagem da movimentação de Salvador, do povo todo que está aí. Se esse povo se multiplicar pelos outros que estão lá, acho que já vai rolar. Tenta fazer o lançamento virtual, porque pelo menos, se você fizer o lançamento virtual, essas pessoas. A prova foi agora, né? Que reuniu as pessoas das pessoas que você reuniria normalmente no lançamento, né? Pelo menos a pessoa se interessaria. Então, procura fazer o virtual, depois você faz o presencial. Te garanto que é legal, porque assim, qual é a vantagem de fazer também o virtual? É que você vai aparecer pessoas, por conta da divulgação, pessoas que às vezes há um tempão você não vê. Tem isso. Eu não sei se Cecília ainda está aí, mas Cecília, muito obrigada por ter entrado, fiquei super feliz. Michele também, vocês são os queridos. Jennifer, amiga da minha irmã Luísa, muito obrigada também. Tá? Olha, depois eu vou ver com calma. Eu acho que a gente pode ver, não pode? Não pode. Infelizmente, isso é uma coisa muito chata do Instagram. Na hora que você salva a live,
Só salva, não salva os comentários. Não tem como salvar os comentários. Ah, bom, É bom. muito chato isso. Mas aí todo mundo. Então vamos combinar. Todo mundo que apareceu aí, manda uma mensagem para a Paula falando alguma coisa, porque ela Eu não vai estive, saber. eu estive aí, por favor, me mandem que eu quero agradecer a Vai lá todos no seu vocês. Instagram, vai lá no seu Instagram e diz: Olha, eu estive lá. Vai ter que ser assim, porque infelizmente na hora que salva, não salva os comentários. Eu não sei por quê, qual é a história, por que que acontece isso. Mas é Mas, isso. Neide, muito obrigada, Neide, pela essa oportunidade de te falar do meu trabalho, de te conhecer, tá? De reunir meus amigos. Foi muito bom, Neide. Muitíssimo obrigada, Neide. Eu acho que a live hoje, ela fez o que é para fazer, que é reunir os amigos, Com principalmente os certeza, amigos que estão longe. com Então, se certeza, com você em algum certeza. momento ficou pensativa se era valia a pena fazer ou não fazer, você agora acabou de descobrir que é legal, não é? É, eu te confesso que eu estava muito, muito nervosa, muito, muito nervosa. Mas aí eu sempre digo isso para as pessoas, mas as pessoas não acreditam. Gente, o dia que eu concordei que uma live é um bate-papo, eu fiquei tranquila. Aí as pessoas me convidavam, eu ia, tudo bem. Porque é um bate-papo com a grande vantagem que é um bate-papo que pode aparecer um monte de amigo que de outra forma não ia te poder aparecer. Eu vejo sempre por esse lado. Eu acho que vale a pena fazer por isso. Mas eu entendo que a pessoa que de repente não está fazendo tantas lives fique achando que, ai meu Deus, será que é bom? Eu vou ficar, será que vai dar certo? Mas isso faz parte. Isso eu que estou fazendo um monte aqui também acho que às vezes acho que não vai dar certo, acho que não vai entrar, que a internet pode dar problema. Mas eu insisto, eu vou É, insistir. nós tivemos sorte, a internet não caiu, foi perfeito, maravilhoso. Eu amei falar da minha Rosa, do meu Midá e agora da Malu. Pronto. Então, você trouxe os três personagens. A grande vantagem também é que você é uma leitora diferenciada, porque esse trabalho na livraria realmente Foi muito bom, foi muito foi bom. muito, deve ter sido Foi muito muito. bom e realmente ajudou na vida, Ah, com porque certeza. Essa frase não é minha, eu não sei de quem é, mas eu posso dizer que eu sou os livros que eu li. Isso realmente eu sou os livros que eu li. não é Com verdade. certeza, com Eu certeza. Eu acho fantástico. A hora que eu por isso, e eu achei que o seu blog maravilhoso, porque lá você conhece desde o começo de tudo, e você conta como é que você chegou até aqui, né? Chegou até. Então, eu acho que é legal, que foi bom. Então, foi bom você ter vencido a vontade de não fazer, a vontade de não fazer, porque assim, eu convido, eu insisto, eu digo que é um bate-papo, mas depende da pessoa achar que vale a pena ou não, né? Valeu muito a pena, Neide, muito obrigada. Eu Muito agradeço. obrigada, Fran, Eu, muito obrigada também por ter publicado o meu livro, por ter acreditado e por ter me apresentado a Ana Maeda. Olha, eu preciso conhecê-la, mas eu sou apaixonada pelo trabalho dela. é Muito lindo. obrigada, Fran. A ilustração dela realmente é muito linda. E assim, é uma coisa que eu queria até aproveitar seus amigos aí para dizer isso, que essas lives a gente está fazendo, eu escolhi essa coisa de seus personagens exatamente por isso, porque dá a possibilidade não só de quem é só leitor falar dos personagens que fizeram parte da sua vida e vem fazendo, como do autor falar dos bastidores, porque a gente lê o livro, mas você não sabe. Bom, imagina se eu ia saber todos esses detalhes do livro da pergunta. Não ia ter como saber. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que. Oh, e outra coisa, conheçam o trabalho, tá? Da Ana Verana, tá? No Instagram. Para Aham, vocês verem como é que é possível uma pessoa fazer ilustrações tão tão, lindo. tão chocantes, não vou dizer chocante, não é esse o termo, mas tão eróticas, tá? E de repente fazer um livro infantil encantador. Eu acho isso o máximo, realmente muito, muito bacana, tá? Eu Ó, acho realmente. Flávia Bonfim, Ana Verana e Ana Maeda, três parceironas. Muitíssimo obrigada.
Tem alguém aqui dizendo que precisa traduzir o livro para o inglês. Atenção, Fran Junqueira. Exatamente, isso é com você, Fran. Viu? Não, live é bom por isso, né? Porque lá em live tem 500 milhões de coisas que você nem para para pensar. Fran vai ter que descobrir se tem o livro em Lisboa, se tem em Oh, tá vendo? Portugal, Isso né? é trabalho para a editora. Ainda bem que a editora está aqui, né? A gente já está Do Rio fica mais fácil, fica mais fácil. realmente muito mais fácil. Então é isso. As próximas 2 quintas-feiras vão ter mais 2 pessoas aqui. Vai ter a Mercedes Fernandes. Oba! Ela lançou um livro o mês passado, ela lançou um livro, ela vai estar lá falando desse livro dela também, de outros 2 personagens. E na última quinta-feira vai ter a Sandra Ronca, que é uma autora e uma ilustradora maravilhosa. Então eu acho que vai ser bem legal. Quem tiver aí, que é amigo dos amigos de Salvador, os amigos de Salvador, podem aparecer aí se puderem, que vai ser legal. A conversa sempre é muito interessante, porque são os artistas, né? A pessoa que ilustra, que escreve, trabalha com a arte, sempre é bem legal. Neide, as tuas lives são maravilhosas para quem gosta de literatura infantil. São Ai, um presente. Muito que, obrigada mesmo. que bom. Então tá, gente. Então é isso. Agradeço a todos vocês. Obrigado, Salvador. Obrigado, povo Salvador. O povo que veio. Salvador, Portugal, Israel e Estados Unidos, tá? Nossa, isso é que se chama uma live internacional, Paula. Vamos combinar, hein? Uma live internacional. Muito, Silvina, um beijo em todos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vai ficar gravada, vai ficar lá gravada. Se você quiser, depois te mando o link, se você quiser mandar para alguém, porque a gente tem gente que realmente não conseguiu. Não. Tem amigos que não têm Instagram. Aí assiste no gravado, você mandando o link, assiste no gravado. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima vez. No caso, até na próxima 2 quintas, vamos estar aqui também falando de personagens literários. Adorei, muito obrigada. Neide, obrigada de verdade. Um beijo grande. Outro, tchau, tchau.